Olá, amigos e irmãos. Eu quero fazer um comentário aqui sobre um assunto bem pertinente. Eu quero falar sobre o dízimo, né? Nós teríamos vários assuntos para falar sobre essa questão tão discutida no meio cristão, no meio evangélico, né? E assim, o que eu vejo hoje, inclusive eu estava vendo esses dias umas fontes de pesquisas americanas, e segundo o que esses institutos eles pesquisaram, é que algo mais criticado, inclusive pelas pessoas que participam da igreja ou das igrejas, é o dízimo. Isso ficou em primeiro lugar, esse fator dízimo e ofertas. O segundo lugar é a questão do tal do testemunho, que as pessoas pregam uma coisa, mas não vive. Mas enfim, eu quero falar sobre o dízimo. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos, por exemplo, a grande crítica, né, tanto do público que não vai à igreja, né, das pessoas que não pertencem, né, à religião, à igreja, também de públicos, de pessoas que vão à igreja. Inclusive nós vemos hoje até pastores que falam contra o dízimo. E o que eu vejo que uma grande parte dos pastores, eles não conseguem, digamos, convencer as pessoas sobre esse fator dízimo, oferta, porque não busca, né? Hoje, quando você pergunta para qualquer pastor, as pessoas que hoje que pregam o evangelho por aí, eles vão lá em Malaquias 10, né? Malaquias 10, não, Malaquias 3:10, né? Mas o fator dízimo ele está na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Eu particularmente eu já tive muita dúvida sobre isso, e uma das coisas que eu aprendi é que quando você tem dúvida, você tem que perguntar para a Bíblia. Esses dias eu estava no culto na minha igreja, onde eu congrego, e alguém mandou um bilhete perguntando para o pastor sobre onde estava na Bíblia sobre o dízimo. E exatamente, meu pastor foi lá no Malaquias 3. É válido, a Bíblia fala sobre os dízimos lá. Só que é uma coisa muito, assim, você tem muito mais assuntos para explicar, mas em si, os pastores eles não se esforçam nesse fato. E uma das coisas que eu vejo hoje dentro da igreja, as pessoas dizem, mas dízimo era coisa da lei, era coisa do Velho Testamento. E é uma argumentação que muitos arrumam, inclusive pastores. E o que eu quero falar hoje é o seguinte, eu quero linkar esse fator dízimo, né, ofertas, Velho Testamento e Novo Testamento. Porque assim, as pessoas, elas usam muito uma argumentação assim, a lei era para o povo judeu, mas a lei é uma só. Jesus falou que nem um tio da lei vai se passar. A lei que foi feita lá para o povo judeu, ela é feita para nós também. E muito mais a questão da lei dos dízimos. Porque os dízimos, na verdade, ele existe antes da lei. Você percebe que em Gênesis, eu estou com a Bíblia aberta aqui, 14:18, fala sobre a questão de Abraão, né? Quando ele vence aquela batalha, ele junta todos os seus despojos e ele vai entregar os dízimos, né, que seria os 10%, né, as primícias, a um sacerdote, né? Eu vou ler aqui, está escrito em Gênesis 14:18. Diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, né, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então,
Abraão, ele entregou o dízimo de toda aquela conquista que ele teve a esse rei de Salém. Agora entenda uma coisa, quem é esse rei de Salém, esse Melquisedeque? A Bíblia aqui dá uma descrição que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Quem que celebrou a primeira Santa Ceia? Que deu pão e vinho aos discípulos, aos 12 apóstolos, e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, e esse é o sangue da nova aliança. Não foi Cristo? Então esse rei de Salém, ele é a figura de Cristo. Agora entenda uma coisa, quando você vai ver na Bíblia sobre Abraão, você percebe que Abraão está na figura do pai Abraão. E também ele é a figura de Deus. Entende? Ele é a figura de Deus. Entenda uma coisa, que você vê que é Deus entregando as primícias ao seu Filho, a Cristo. É Deus entregando a igreja a Cristo. Você percebe que Abraão entrega o dízimo, mas você vê que Isaac não se fala na história de Isaac, você não vai ver falar de dízimo. Por quê? Porque Isaac, ele é como se fosse a figura de Cristo. Então, na verdade, ele é o tomador de dízimo, porque ele é o sacerdote. E quando você vai ver ali na frente, em Gênesis, você percebe que Jacó, quando ele sai fugido da casa dos seus pais, por causa do seu irmão, ele tem um sonho que ele coloca os seus... recosta numa pedra, aquela pedra ele representa Cristo, e ele tem um sonho que ele vê uma escada que desce do céu, que é uma das coisas que ninguém consegue explicar isso, mas eu entendo o sentido disso, Essa escada, na verdade, representa a restauração do DNA humano, A restauração da nossa vida, do nosso corpo, em um corpo glorificado. Então, ali começa a questão do reino sacerdotal. Então, uma coisa que eu percebo é que não tem sacerdote se não houver oferta, se não houver dízimo, se não houver dízimo. Entende? Então, para que haja pregação do evangelho, tem que haver dízimo para manter o sacerdócio. E veja que aquele homem chamado Jacó, ele fala: se o Senhor me der comida, água, mantimento, bebida, quando eu voltar eu te entregarei o dízimo de tudo. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um voto com Deus para que Deus supra as necessidades dele, porque dali começa a história sacerdotal, que de Jacó vem Israel e depois vem a igreja. Entende? Então quando nós olhamos aqui, eu vou dar uma apressadinha aqui, senão vai ficar muito longo. No Salmo 110, diz assim, e disse o Senhor ao meu Senhor, quer dizer, Deus, falando para quem? Para Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então Deus está dando autoridade a Cristo. E esse é o rei de Salém. Olha aqui, versículo 4. E jurou o Senhor, e não se arrependerá. Quer dizer, Deus fazendo um juramento: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é a ordem, gente? Ordem é uma lei. Por exemplo, saiu uma ordem, saiu uma lei. Então Deus está dizendo: segundo a ordem, a lei de Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente. Você veja bem que a primeira função que esse sacerdote aparece, esse Melquisedeque, é tomando dádivas, primícias, ofertas, dízimo de Abraão. Entendeu? Versículo 5. E o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira, e julgará entre as nações, e enche-la de cadáver, e ferirá a cabeça de todos os grandes da terra. Então nós vemos aqui que o salmista Davi, ele está falando sobre a pessoa desse Melquisedeque, que é a figura de Cristo. E você percebe que esse Melquisedeque, que é a figura de Cristo, a primeira coisa que ele faz, quando ele aparece no cenário, a primeira vez que a Bíblia cita sobre Melquisedeque como um sacerdote,
de Salém, ele está tomando dízimo, oferta. Poxa, será que é difícil entender isso? Agora eu vou aqui para o livro de Hebreus. Eu separei aqui alguns versículos, que é onde fala sobre essa questão desse sacerdócio, né? Que ele, na verdade, lá ele é uma figura, mas aqui ele é real. Aqui Cristo já assumiu o sacerdócio. Então, em Hebreus 5, e versículo 5 diz assim, e assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho. Quem glorificou ele? A quem Cristo glorificou? O Pai, o que nós lemos lá no livro de Salmo 110. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E como também te diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Você entende? O dízimo não é da lei levítica, do ministério levítico de Moisés. O dízimo é segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a lei. Esse Melquisedeque, que é Cristo, quando ele aparece, a primeira vez que você vê a figura de Melquisedeque, com esse nome de sacerdócio, ele aparece o quê? Tomando dízimo. Como que as pessoas hoje, elas mesmo cristãs, elas vão contra os dízimos? É porque não tem noção, porque não lê a Bíblia. Agora veja aqui, o versículo 10. E chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Por que as pessoas não entendem? É porque elas não param para ler a Bíblia, eles saem falando, né? Porque devemos já ser mestre pelo tempo e ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas eles não conseguem entender isso por causa do quê? Da falta de entendimento, de olhar a Bíblia. Então Paulo, aliás, o escritor de Hebreus, né, eu acredito que foi Paulo, ele fala, porque devemos já ser mestre pelo tempo, mas ainda necessitais de você torne ensinar sobre os primeiros rudimentos. Quer dizer, primeiros rudimentos. As pessoas hoje estão há 20, 30 anos na igreja, elas não conseguem entender que essas coisas são os primeiros rudimentos da palavra. E hoje a gente vê muito em redes sociais, principalmente em canais de Facebook, pessoas dizendo que não faz parte mais da igreja e que agora são pregadores do evangelho, né? E ficam detonando a questão do dízimo. Ou seja, só que eles não abrem a Bíblia deles lá para ler e falar sobre isso. Então o que eu estou colocando aqui é uma conexão. Lá o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu separei aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Hebreus 6,17 diz assim, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus fez um juramento, entendeu? Para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, mas tenhamos a firme consolação, nós e os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então Deus pôs um juramento em cima do sacerdócio de Cristo. O versículo 20 diz assim, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós feito eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui já está finalizando tudo. Onde Jesus, está falando da figura de Melquisedeque, mas já está falando direto, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote. Quer dizer, Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo que a ordem de Melquisedeque, porque aquele Melquisedeque lá do Gênesis é Cristo, entende? É Cristo. Então, se nós queremos manter a obra de Deus, nós temos que dizimar, nós temos que oferecer as nossas ofertas aos sacerdotes de hoje, que são os pastores, aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Aqui em Hebreus 7 tem um monte de coisa para se ler aqui. É que se eu for continuar aqui o tempo vai estourar. Mas diz aqui, porque Hebreus 7, porque este Melquisedeque
que era rei de Salém, veja bem, e sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão. Quer dizer, lá no Gênesis está falando de um cara chamado Melquisedeque que vai ao encontro de Abraão, né? E aqui está repetindo a mesma coisa. Por quê? Melquisedeque, o sacerdote de Salém, é Cristo. E aqui diz que ele saiu ao encontro de Abraão quando Abraão regressava da matança dos reis. E que também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por interpretação de rei de justiça, quer dizer, ele deu o dízimo, devolveu ou entregou o dízimo, as primícias, a esse cara chamado Melquisedeque, que é Cristo, porque ele tinha a figura de quê? De justiça. Ou seja, ele reconheceu que ele venceu os seus inimigos. Por quê? Porque Deus, esse sacerdote, ele tem a figura de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, quer dizer, estabeleceu paz sobre a sua vida, né? Porque ele conseguiu vencer os seus inimigos e resgatar o seu sobrinho Ló. Olha aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de vida, mas sendo feito semelhança a quem? Ao Filho de Deus, permanece para sempre. Cara, como é que você vai dizer que dízimo é da lei dos levitas? Não, o dízimo é muito antes. Considera, olha o que o escritor de Hebreus diz, capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu o dízimo. Por que você não quer dar o seu dízimo na igreja? Porque você não considera Cristo. Porque uma pessoa que considera Cristo, ela tem prazer em devolver o seu dízimo na obra de Deus. Agora vamos trabalhar aqui um tema bem complexo, que aqui ele vai trabalhar a questão da lei lá. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo que a lei de tomar o dízimo. Quer dizer, está dizendo que os sacerdotes lá de Levi, eles tinham a ordem de tomar o dízimo, né? Segundo a lei do povo, isso dos seus irmãos, ainda que não tenha sido descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ele está dizendo assim, aquele cuja genealogia não é contado entre os levitas, entendeu? Porque os levitas eram o pessoal que foi ordenado para tomar conta de Deus no tempo da lei, eles tomavam dízimo. Mas olha o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, mas aqueles cuja genealogia, eu estou lendo Hebreus 7:6, mas aqueles cuja genealogia não é contado entre eles também tomou o dízimo. Mano, irmãozinho, acorda. Entendeu? Ele está dizendo que os levitas tomou o dízimo, mas ele está dizendo que mas aqueles cuja genealogia não é contada entre eles quem? Entre os levitas. Jesus não vem da linhagem dos levitas, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Você entende? Ora, sem contradição alguma, não tem contradição. O menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma dízimo. Olha aqui, preste atenção, para você não se perder no raciocínio. Aqui certamente toma dízimo homens que morrem, quer dizer, os levitas, aqueles que eram levitas, que faziam parte do templo, que cuidava da casa de Deus. Os sacerdotes tomam dízimo. Ali, porém, aqueles de quem testifica que vive. Quer dizer, os caras que eram sacerdotes mortais, que morriam, eles exerciam o seu sacerdócio enquanto estavam em vida e morriam, tomavam dízimo. Mas aqui ele está dizendo, porém aqueles que testificam que vive, quer dizer, quem testifica que vive? É Cristo. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo, porquanto ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Às vezes parece que é meio confuso isso, mas não é não. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levítico, da lei, entendeu? A lei não aperfeiçoou o dízimo, porque o dízimo ele foi aperfeiçoado, não foi pela lei, e nem se foi pelo sacerdócio de Cristo, porque sobre ele o povo recebeu a lei, quer dizer, o sacerdócio de Levi. Que necessidade havia logo que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está falando que na lei de Levi, na lei de Moisés, não foi aperfeiçoado nada.
Mas a perfeição da lei veio em Cristo. Ou seja, se os caras devolviam o dízimo ao sacerdócio, aos homens que cuidavam do templo, da casa de Deus, no tempo de Moisés, o quanto mais agora. Você entende? Porque agora estamos vivendo um sacerdócio real, um sacerdócio que não é segundo as coisas da carne, mas segundo as coisas do Espírito. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão, quer dizer, o aperfeiçoamento do templo não foi, das coisas de Deus, não foi pelo sacerdócio de Arão, mas foi pelo sacerdócio de Cristo. Porque mudando-se o sacerdócio é necessário que se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizia pertence a outra tribo. Está falando quem? De Jesus, o qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor Jesus procede da tribo de Judá. Consequentemente, essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Você entende? O sacerdócio de Moisés era da tribo de Judá, mas o sacerdócio de Cristo, ele vem segundo a tribo, aliás, o sacerdócio de Moisés vem pela tribo de Levi, e o sacerdócio de Cristo vem pela tribo de Judá. E muito manifesto ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, o qual não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, quer dizer, do mandamento de Moisés, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, está falando de Cristo, porque precedeste mandamento é abrogado por causa das suas fraquezas e da inutilidade, pois a lei nenhuma coisa se aperfeiçoou, e desta sorte se introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar o juramento, porque a lei não foi feita por juramento de Deus, porque certamente aquele que sem juramento foram feitos sacerdotes, quer dizer, os sacerdotes levíticos foram feitos sem juramento, mas o sacerdote de Cristo está sob juramento da palavra de Deus. Está dizendo isso, mas esses com juramento, porque aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Quer dizer, tem uma palavra de Deus sobre o sacerdócio de Cristo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto Jesus foi feito o fiador. Ou seja, se prestava ofertas, dízimo ao sacerdócio levítico, muito mais hoje ao sacerdócio de Cristo. Entendeu? Levi era a tribo que fornecia todos os sacerdotes para Israel, para o Israel antigo. Cristo, que vem da tribo de Judá, ele é que levanta todo o sacerdócio para pregar o evangelho, que são os homens de Deus que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. E quando você se nega de devolver as suas primícias aos homens de Deus, ao sacerdócio de hoje, você está indo contra o próprio Senhor, porque não é uma ordem de homem, não é uma lei carnal, né? Mas é uma lei que tem o juramento de Deus, e ela tem promessa. Eu sei que a gente teria muitas coisas aqui para ficar discutindo, né? Mas uma coisa é certa, aqui está a verdade. Eu entendo assim, que se através do sacerdócio de Levi eles tomavam os dízimos, muito mais hoje o sacerdócio que foi criado pelo Senhor Jesus, porque ele está com o juramento de Deus. Então, quando você vê pessoas falando contra a oferta, contra dízimo, está falando contra a obra de Deus. Porque a obra de Deus, para ela ser pregada, para ser feita a obra de Deus, precisa-se de financiamento, de grana, de dinheiro. Então, quando você vê pessoas falando contra isso, essas pessoas estão sendo inspiradas pelo diabo, porque o diabo sabe disso. O diabo sabe que se não tiver grana, ele sabe que vai, digamos, dificultar a obra de evangelização. Então é por isso que você vê pessoas, inclusive que se diz cristã, dia e noite, falando, criticando nas redes sociais, na internet, combatendo contra os dízimos, porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles não examinam. Porque é o seguinte, é da lei, mas antes da lei já tinha uma ordenança. Antes da lei,
o Melquisedeque tomava o dízimo. E esse Melquisedeque é Cristo. E hoje, aqueles que confiam na sua palavra, entregam o dízimo dele, o dízimo para ele, para a obra dele, vão ter justiça e vão ter paz. E vão ser abençoados. Não adianta. É claro, se a pessoa quiser ignorar a palavra de Deus, ela pode ignorar, né? Porque ela não tem a compreensão, não tem o espírito da graça e da revelação. Mas aqueles que crêem nessa palavra, meu amigo, pode ter certeza, sobre eles vai estar a bênção de paz e de justiça. E vão ser muito abençoados, porque eles têm abençoado para que os sacerdotes, os homens de Deus, continuem pregando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Abre o teu entendimento para você compreender as Sagradas Escrituras. Amém? Fique na paz de nosso Senhor Jesus.